É o que eu venho falando, no mundo espiritual não se brinca. Ah, os caras estão assim, vamos abrir o terceiro olho, vamos fazer bioquineses. Ah, aqui ó, livro de São Cipriano, vamos aprender mais, vamos fazer negócio do espelho. Né? É bruxa de TikTok, é magiazinha negra inofensiva, não faz mal pra ninguém, meu irmão, Abaddon, o Lúcifer tem medo de Abaddon. O próprio diabo que manda nesse mundo tenta fazer com que a Terra dure mais tempo, os anjos caídos tentam fazer com que a Terra dure mais tempo, tá? Para simplesmente não terem que ir para esse destino. Porque é dito que em Apocalipse que esse local foi criado para o diabo e os seus anjos. É um local que nem o diabo dá conta. E lembrando que o diabo é o ser mais forte abaixo de Jesus. Não é um bom lugar. E de onde que você acha que saem esses seres horrorosos aí? Aí eu falo, o mundo ele é legalismo. Às vezes, o fato de você orar um Pai Nosso antes de sair de casa possa evitar uma emboscada para a sua vida. Até mesmo nesse canal, eu garanto para você que de tantas pessoas que já assistiram esse canal, já morreram milhares. E o simples fato de você orar um Pai Nosso, de você reafirmar a sua aliança com Jesus, de você andar no caminho da luz que é Cristo, faz com que você não seja sabotado. Porque sem a proteção de Deus, sem o amparo de Cristo, pode ter certeza que o diabo vai criar emboscadas para sequestrar, para raptar a sua vida. E uma vez que você morre sem aliança com Deus, é eterno, como Isaías mesmo dizia. Buscai o reino de Deus enquanto ainda é possível. Então é eterno. Então a partir do momento que você não tem aliança com Deus e você foi para o Beleléu, o inferno ele é eterno. O ser humano é usado como bateria. É só você ler Jeremias, Isaías, o inferno é um organismo, o Abaddon é um organismo vivo. E esse organismo ele precisa de energia para existir. E que melhor energia que existe do que o espírito humano, que é a imagem e semelhança de Deus, né? Que é eterno. Porque esses seres não são eternos. Foram criados em rebeldia e eles têm data para acabar. Mas o espírito humano, por ser eterno, fornece energia para eles. Por isso que eles estão desesperados, trocando bilhares e bilhões de reais, qualquer coisa por almas humanas. Por que você acha que os maias e os egípcios tinham câmara de sacrifício? Ah, para eu poder te dar colheita, sacrifica o primeiro filho de todo mundo aí. Eu falo sobre os seres das trevas. Então você vê que o que? Provavelmente eu não posso julgar, mas o que acontece? É o que eu sempre digo, ocasião faz, o ladrão faz. As trevas vêm quando ninguém pode trabalhar. A noite não é um bom momento para você fazer merda. Não é um bom momento para você ficar perto de rio. Não é um bom momento para você ficar na floresta. Não é um bom momento para você ficar no mar. Não é um bom momento para você fazer nada que possa ter um problema. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Quem disse isso não sou eu, é o próprio Deus. Porque as trevas elas ficam mais manifestas na noite. Então simplesmente é mais fácil de elas transpassarem. Então a noite é um momento de descanso do ser humano, na sua casa, no amparo e proteção de Deus ali, que não deve ser mexido. Se tiver que trabalhar, trabalhe, mas trabalhe orando Salmo 91, meu irmão, o tempo todo. Porque a noite é fogo, tá? Peço a ti o amparo e proteção do Espírito Santo. É só você reafirmar a sua aliança com Cristo e depois orar o escudo e proteção de Deus. Eu já trouxe aqui casos de milagres que esse salmo já fez. Aí, quando esses seres aparecerem para fazer emboscada, o anjo de Deus também aparece. A balança aí já é equilibrada. E aí, quando esses seres aparecem, os anjos aparecem, mas, por exemplo, esses seres estão lá fazendo emboscada, o anjo vai lá e manda os seres para o inferno. E aonde tem anjo, porventura de Deus, as trevas vão para longe. É como aqueles filmes, você acende uma luz, as trevas se afastam. Então o anjo de Deus é pura luz. E aí às vezes você tá tendo que trabalhar de noite, de moto, alguma coisa, o fato de você ter a proteção, em volta de você fica um clarão ali. Um clarão que é a proteção e o amparo de Deus. Aí as trevas não atentam contra a tua vida. Eles começam a procurar outros seres que têm brecha para atacar. Então é extremamente importante você entender isso. Tá? Primeiro, que não é bom sair à noite, é imprudência. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E segundo, a ocasião faz ladrão, claro, não estou culpando ninguém aqui, mas o amparo e proteção de Deus, mesmo na imprudência, o amparo e proteção de Deus.
Porque esses seres espirituais, mesmo em manifestações físicas, mesmo que o demônio ele cedeu tanto legalismo, sua vida ficou tão profana, que esses demônios consigam se manifestar fisicamente, ainda assim, pelo nome de Jesus, você repele. Então você tem que entender isso, tá? Então é uma coisa que talvez os seres humanos não entendam, mas o verbo, a tonação, a palavra, a verbalização é a força mais forte do universo. A palavra Jesus é capaz de abalar montanhas. Você que é, talvez aí, eu não queria falar essa palavra, mas talvez você seja uma pessoa que não tenha fé o suficiente. Então olha só, a humanidade existe, né, para um propósito. Mas a grande esmagadora maioria parece negar isso. Todos nós temos um propósito. Não é trabalhar, não é constituir família, não é ficar magro, não é ficar gordo. Nosso propósito é outro. E isso já foi alertado por Cristo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6,33. Então o que acontece? O objetivo do ser humano é buscar a Deus. Esse é o primeiro objetivo do ser humano. Antes de querer arrumar emprego, antes de querer casar, antes de fazer qualquer coisa, a coisa mais principal é a aliança permuta, é a aliança infinítica com Deus. É reafirmar essa aliança todos os dias. Estar em comunhão com o próprio Cristo, Jesus Cristo, o próprio Deus. Então, esse é o verdadeiro propósito. Buscar a Cristo e viver em Cristo. Ser uma aliança com Jesus Cristo é natural que as entidades das trevas irão atentar contra a sua vida, na esperança de arrecadar almas para Abaddon, inferno, tá? Depende da tradução bíblica. O propósito humano é único e deve ser pregado desde o ventre materno da mãe até o último suspiro de vida, como reforço espiritual. A mãe começou a ficar grávida, começa a orar, começa a abençoar o filho que está no ventre, tá? A aliança, e inclusive a pessoa está no último suspiro de vida, no leito da cama do hospital, também ore. Nunca deixe de pregar o evangelho. A aliança com Cristo é preciso ser reafirmada todos os dias, tá? Porque você, sem perceber, todos os dias você dá legalismo. Olhou para o rabo de uma mulher, você já deu legalismo para as trevas entrar. Olhou para o periquito papagaio de um homem, deu legalismo para esses seres entrar. Por isso a reafirmação todos os dias. Porque nós somos pecadores, somos maus por natureza. E nós precisamos constantemente da proteção de Deus. Já que nós envoltamos em pecado todos os dias, precisamos renovar nossa aliança também todos os dias. Não esqueça disso, tá bom? Olha só, a aliança com Cristo é preciso afirmar todos os dias, pois o propósito humano é buscar a Deus. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, Deus falando. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Não na terra, mas no mundo espiritual. Ele pode até agraciá-lo com coisas físicas, se assim Deus o quiser. Mas o propósito de Deus é entregar a esperança para aquele que já foi perdido. Tá entendendo? Jeremias 29:11. A verdade, meus irmãos, é que este mundo está condenado junto com o diabo e as trevas estão agitadas porque sabem que está chegando ao fim. O motivo da colheita de almas é para fortalecer a dimensão deles, porque a terra tem data para acabar. Infelizmente, a terra tem data para acabar. Já foi falado por Enoque, já foi falado por próprio Jesus Cristo, o próprio Deus falou. Né? O livro de Revelações de Apocalipse, ou o fim dos tempos de Mateus 23:24, Marcos 13:14, que é o fim dos tempos bíblico de Cristo, o verdadeiro, todos eles falam, a terra vai acabar, acabou, a terra tem um limite. Então, as trevas querem arrecariar muitas almas para a dimensão deles ficarem maior, para que eles possam subsistir nessa dimensão inferior. Por isso tem que tomar cuidado com a sua alma, porque ela é eterna, e a condenação é eterna porque você também é eterno, tá?